Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à parte sobre diversidade humana nas escolas. Veremos como as escolas são um lugar de diferenças. Nós vamos começar falando dos alunos que têm necessidades educacionais especiais. Nós já falamos sobre a inclusão do deficiente, que é um dos aspectos da diversidade humana que nós temos nas escolas. Nós já falamos que a escola, além das adaptações físicas, curriculares e estruturais necessárias para receber essas crianças, precisa oferecer também o atendimento educacional especializado, a EE. Sabemos também que nem sempre ele pode ser oferecido na escola do aluno, às vezes ele é encaminhado para uma escola próxima, né? Mas, enfim, o que nós não dissemos foi que este aluno pode ser também uma criança com autismo ou uma criança com altas habilidades, ou seja, a lei que obriga, enfim, a Secretaria de Educação, seja ela municipal ou estadual, a oferecer o atendimento educacional especializado, ou seja, a oferecer educação especial, ela abrange também o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Esse transtorno, ele envolve o autismo nos seus 3 níveis, leve, moderado e severo, e também algumas síndromes, como a síndrome de Rett, a síndrome de Asperger, e geralmente síndromes relacionadas a um transtorno social, né? E, além disso, a lei também abrange o caso das altas habilidades e superdotação, que são alunos que têm um ritmo de aprendizado um pouco mais acelerado, mas que têm dificuldades, às vezes, para se adaptar à estrutura da escola. Então, a EE vai oferecer para esses alunos um acompanhamento no contraturno escolar, e vai continuar ensinando eles. Além da escola regular, eles vão ter esse atendimento, tá? Esses alunos, além dessa questão acadêmica, pedagógica, eles também precisam passar por um processo de integração, de acolhimento, de aceitação. Então, a escola precisa promover essa integração, tá? Entre os seus alunos, ajudando-os a se socializar na escola e também ensinando os outros alunos a aceitarem as diferenças, a não discriminarem e a terem respeito e solidariedade com os colegas, principalmente os autistas e os que têm deficiência física. Por quê? O autista ele tem uma dificuldade que é própria do transtorno de socialização, então ele vai precisar de uma atenção especial maior. Alguns autistas, quando eles têm gatilhos que disparam crises neles, como o excesso de barulho, situações de mudanças bruscas, então a escola precisa ficar atenta a isso e os colegas também, eles precisam ter amizade e solidariedade. O deficiente físico, por quê? Porque ele pode ter alguma dificuldade de locomoção, ele precisa, às vezes, de ajuda para fazer algumas atividades, e nem sempre a escola possui um cuidador escolar, alguém designado para esses cuidados. E, às vezes, os próprios colegas se dispõem a ajudar, isso é importante, isso é prática de cooperação e de solidariedade, tá? O que não isenta a escola de ter o profissional, que fique bem claro. Também deficiência mental, algumas crianças têm necessidade de ajuda, síndrome de Down, enfim, existem muitas crianças com necessidades educacionais especiais que precisam se integrar à escola e a escola precisa se integrar a ela. Em outro capítulo, a gente viu a pesquisa da FIPE sobre o preconceito e nessa pesquisa a gente citou que existe preconceito de alunos, professores e funcionários em relação a pessoas que vêm do campo, que vêm de outras regiões do país, principalmente o nordestino, tá? E pessoas pobres, né? Com baixa renda.
Isso, gente, é uma coisa que se vê regularmente na escola, porque se vê também regularmente na nossa sociedade. E eu já disse e repito, a escola reflete a sociedade em que ela está inserida, ela reflete a sua comunidade. Então, esse preconceito, ele mostra uma intolerância, né, a esse tipo, a esses grupos sociais, e também é um desrespeito ao que é diferente do que eles consideram um padrão ideal. Então, o que que a gente constata aí? Que essas pessoas, elas têm um ideal, um padrão mal construído, né? E por conta disso, uma conduta também mal construída, ou seja, uma conduta preconceituosa, tá? A diversidade socioeconômica e a territorial faz parte do cotidiano escolar. O nosso país é muito extenso geograficamente, então é muito natural que nós, por causa dessa distância geográfica, adotemos hábitos diferentes, que a língua varie, os costumes variem, porque varia tudo, varia a vegetação, varia clima, acaba interferindo. Enfim, a gente sabe as razões dessa variedade. O que não pode acontecer é um desrespeito e se estabelecer uma hierarquia de valores baseado nesses aspectos, no socioeconômico e no territorial. Ninguém se torna melhor ou pior porque nasce em determinada região, seja ela do Brasil ou da cidade, porque existe discriminação em relação a bairros, né? A condição socioeconômica, ninguém é melhor ou pior por ter ou não dinheiro, por ter ou não um status social. Isso precisa ser trabalhado na escola, tá? Uma boa forma de ensinar os alunos, eu sempre digo que as artes são uma porta enorme de abertura para aceitação de diferenças. Você conhece músicas, comidas, paisagens, brincadeiras de outras regiões do país, e isso já começa a desfazer esse padrão errôneo que as crianças e os adultos têm na cabeça deles, tá? E quanto mais cedo a gente começar isso na escola, melhor. Porque a criança pequena, de 0 a 6 anos, ela vai olhar para aquela cultura diferente com interesse, com curiosidade, né? E às vezes com um pouco de medo. O adulto vai mediar essa primeira interação dela. Se o adulto se mostrar preconceituoso, a criança vai imitar. Agora, se o adulto convidar essa criança para conhecer e mostrar para ela o quanto de coisas interessantes tem nas outras culturas, essa relação dela com a diferença vai ser sempre uma relação prazerosa e uma relação de aprendizado, porque a gente aprende em relação no contato com as outras pessoas e suas identidades. Bom, um outro aspecto em relação à diversidade é a questão da religião. Ele tem se acentuado muito no Brasil nos últimos anos e isso é um motivo de muita preocupação para nós educadores. Essencialmente, a escola é laica, então o ensino não pode estar vinculado a nenhuma religião, e sim à ciência. Mas a nossa LDB permite que seja ensinada a religião na escola, que haja uma disciplina de ensino religioso. Só que ela faz algumas ressalvas. Essa disciplina não pode ser ensinada por nenhum sacerdote específico, ou seja, não pode ser ensinada por um pastor, por um padre, por um médium espírita, por um pai de santo, enfim. Ela não pode ser ensinada por um representante de uma religião, não é que ela não pode. Há um grande risco, se ensinada por uma dessas pessoas, de a disciplina descambar para o proselitismo, que é quando você, o professor da disciplina, no caso, vai puxar o ensino para a religião dele. Então, há um perigo muito grande de proselitismo se um desses sacerdotes, desses representantes ensinarem, dele doutrinar a criança. E o ensino religioso não tem essa função. A função do ensino religioso é fazer com que a criança conheça a diversidade religiosa, ou seja, que ela conheça outras religiões e não que ela aprenda e pratique uma ou mais religiões, entendeu? Você não vai ensinar a criança a praticar rituais ou qualquer coisa assim, você vai mostrar para a criança uma descrição
das religiões. Então, existe muita resistência em relação a esse ensino por causa disso. Como ele será feito, por quem ele será feito. Porque o que acontece? Exceto em casos de escolas particulares que têm um fundamento religioso, como as escolas católicas, a metodista, enfim, escolas que o pai e a mãe já estão avisados de que essa escola tem um proselitismo, as escolas públicas não podem ter, tá? Esse tipo de como é que a gente vai dizer? Esse tipo de relação com a religião, tá? Ela precisa ser laica. Por quê? A escola pública, ela vai matricular todas as crianças que são ali da sua região, tá? Que moram perto da escola. A mãe e o pai não vão deixar de matricular uma criança na escola por conta de conflito religioso, isso é crime. Então, se aquela escola obriga um aluno a ser católico, ou obriga um aluno a ser evangélico, ou obriga um aluno a ser espírita, ela está cometendo um crime, porque o nosso ensino precisa ser laico, porque o nosso ensino recebe uma diversidade de alunos muito grande e não tem como você agradar a religião de todos. Tá? Mesmo que você se declare, vamos supor, evangélico, existem muitas ramificações dos evangélicos no país. Mesmo que você se declare católico, existem católicos mais e menos conservadores. Se você se declara espírita, existem variações do espiritismo também. Então, não tem como você arrebanhar dentro de uma escola pública uma quantidade homogênea de crianças que pratiquem a mesma religião e os mesmos rituais. Por isso, o ensino precisa ser laico. Outra coisa. Uma coisa que tem que ser ensinada na escola é o respeito a outras religiões. A escola precisa respeitar a religião do aluno. Se ele tiver alguma prática religiosa que exija alguma adaptação no currículo, ou no calendário, ou na frequência desse aluno, ela precisa ser feita. A Constituição dá, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também dá proteção, embora hajam interpretações jurídicas diferentes em relação a isso, que eu não vou me aprofundar aqui. Mas basicamente é isso, tá? Outra coisa é o respeito em relação ao indivíduo, tá? E suas práticas. Se a criança, por exemplo, for uma menina muçulmana que vai usar o véu e vai usar a roupa específica lá que cubra o corpo, não pode ser motivo de escárnio, assim como outra prática religiosa ou ritual religioso ou comportamento religioso pode ser. E eu trago aí o artigo 208 do nosso Código Penal, dizendo que é crime escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso e vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. A pena varia de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, tá? Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Então, nós precisamos aprender a respeitar a religião das pessoas também. Uma questão que desperta bastante polêmica atualmente é a questão de gênero, né? Nós precisamos separar aí 2 questões dentro da questão. Uma é a questão da mulher. Então, quando a gente fala em violência de gênero, a gente está falando da mulher que sofre violência por ser mulher. Aí a gente tem o feminicídio, nós temos casos de assédio, de estupro, enfim, nós temos uma grande variedade de violências, inclusive verbal e psicológica, que são cometidas contra a mulher. E essas violências são fruto de uma mentalidade machista do homem que comete isso, certo? Nós não podemos entrar aqui num debate sociológico, nem em relação a dados e tal, porque não é o foco. Nós precisamos trazer aqui a visão da escola e da educação em relação a isso, e já vamos fazer. Outro aspecto do gênero, da questão de gênero, é a questão da mudança de gênero, que está sendo cada vez mais comum,
está acontecendo cada vez mais cedo e que aí gera também um debate dentro e fora da escola, que é a questão dos transgêneros, né? Nós já explicamos as diferenças, né, entre transgênero, transexual, homossexual, bissexual, e já frisamos a importância de não confundirmos orientação sexual com identidade de gênero, certo? Então, vamos à posição da escola em relação a isso. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar os papéis sociais de gênero. Esses papéis sempre foram divididos entre masculino e feminino. Então, o papel do homem na sociedade, o papel da mulher na sociedade. Só que isso, gente, é uma configuração recente. Eu não sei se vocês sabem, mas até mais ou menos o século XIX, no Ocidente, tá? Não havia grande diferenciação no papel do homem e da mulher. Assim como a gente também não percebe a identificação da criança como criança. Até a Idade Média, até, na verdade, o surgimento dos filósofos iluministas, mulher, homem, criança, eram todos divididos por classe social e não por papéis de gênero. Então, se uma família era pobre, não interessa se era mulher, homem ou criança, vai trabalhar num determinado ofício e vai exercer determinadas funções. Inclusive, os papéis de gênero, eles eram acentuados somente na nobreza, tá? Entre a população pobre, não havia essa diferenciação. Com o advento do capitalismo industrial, a queda das principais monarquias na Europa, o surgimento da burguesia, a gente vê também o surgimento de papéis de gênero baseado no sexo. Então, é uma configuração binária, feminino versus masculino. Só que esses papéis continuam desempenhados melhor em algumas classes, como a burguesia e a nobreza, que ainda permanecia. Na classe trabalhadora, que foi para a indústria, uma mulher poderia exercer a função de um homem e vice-versa, tá? Os papéis sociais de gênero, eles persistem até hoje, tá? Os papéis divididos entre feminino e masculino a gente chama de binarismo de gênero. E segundo as sociedades mais conservadoras, esse papel é pré-determinado, ou seja, uma mulher, ela nasce mulher e com isso ela nasce com um papel social que ela deve representar. Um homem nasce um homem e com isso ele nasce com um papel determinado pela sociedade que ele deve representar. Como isso está mudando, é aí que aparecem os conflitos. Não está mudando o fato da gente nascer homem ou mulher, a gente vai continuar nascendo ou homem ou mulher, em alguns casos, hermafrodita, né? Mas o sexo biológico, ele continua como ele é natural, né, ele é biológico, ele continua sem mudanças. O que está mudando muito, gente, sem entrar na questão do transgênero, é a questão do papel social.
Que quer dizer isso, professora? Quer dizer que as mulheres hoje desempenham um papel social muito diferente do que elas desempenhavam nos anos 50, por exemplo, nos anos de 1950. Quer dizer que o homem hoje ele desempenha um papel social muito diferente do que ele desempenhava na década de 1920, há 100 anos atrás. Então, isso gera muito conflito, porque existem famílias onde os papéis sociais de gênero são definidos ainda de uma maneira mais conservadora e existem famílias que não. Então, o que a escola ela tem que fazer em relação a isso? A principal função da escola não é educar para um papel social de gênero, tá? A identidade de gênero, a identidade de papel social de gênero, ela é construída pelo indivíduo em contato com a sociedade, com a família e também com a escola, mas não é função de ninguém, inclusive dos pais, impor nada à criança. Aliás, uma coisa que tem que ficar bem claro aqui é que ninguém deve impor nada a uma criança, porque isso é uma violência, tá? E eu falo isso tanto em relação a você forçar a criança a se vestir de uma determinada forma ou brincar com determinados brinquedos, como também o contrário, proibir a criança de brincar com determinados brinquedos ou de praticar esportes. Você, por exemplo, proibir uma menina de jogar futebol, isso é uma violência contra a criança, tá? E por isso dá muita confusão. Então, a escola, qual que é o papel da escola? O papel da escola é não interferir, é não impor. Caso a criança esteja tendo algum conflito de identidade de gênero, ela vai informar os pais vão resolver como lidar com aquilo, a escola pode orientar, a escola pode explicar para os pais essas denominações que eu expliquei aqui para vocês, para esclarecer os pais. Tá? Mas ninguém tem o direito de cometer nenhum tipo de violência contra aquela criança, certo? Dito isso, a escola ela tem que ser o mais neutra possível. Então, a escola não pode dividir os papéis das crianças em papéis de gênero. Dizer, por exemplo, nessa escola meninas não jogam futebol. Ou nessa escola meninos não jogam vôlei, vamos pôr assim. Ela não pode fazer isso, ela não pode fazer essas proibições, entendeu? Da mesma maneira que a escola também não pode forçar a criança a desempenhar um outro papel, que é uma coisa que deu muita polêmica. Algumas escolas forçaram meninos a desempenhar papéis de meninas e meninas vice-versa. Alguns meninos não queriam. Tá? Não se faz isso, gente. Existem outras formas de você educar uma criança para ela respeitar as diferenças, que não seja assim. E outra coisa, a questão dos papéis sociais de gênero, como é uma teoria muito complexa, ela vai ser melhor compreendida com adolescentes e pré-adolescentes. Eles vão questionar por que tem gente que não aceita que a mulher vai para o mercado de trabalho, ou por que tem gente que não aceita que um homem fique em casa de licença paternidade, ou por que é que a sociedade olha com tanto preconceito para o menino que faz balé, ou para a menina que dirige um caminhão. Essas contestações que envolvem questões sociais, elas são melhor compreendidas, como a gente já viu em Piaget, para quem já entrou no período formal. Não que você não vá abordar nada sobre isso na primeira infância ou no ensino fundamental. Vai, mas de uma maneira muito mais sutil. Por exemplo, não fazendo um escândalo se um menino decide brincar de boneca. A gente sabe que a criança, a mesma forma que ela manifesta o interesse, ela perde o interesse muito fácil. E para ela é só um brinquedo. É a nossa mente que está transformando aquilo no motivo de conflito social, tá? Então, a gente precisa encarar algumas situações com mais naturalidade, tá? Para não polemizar uma coisa desnecessariamente, sendo que a escola tem muito mais problemas para resolver que não seja esse. Bom, continuando a questão do gênero na escola, então aqui nesse slide a gente vê o que não pode ser feito, né? Na apostila a gente tem as pesquisas de uma maneira muito mais detalhada em relação à perpetuação do preconceito através do próprio professor. Que na escola os papéis de gênero são bastante demarcados, né? Nós temos bem especificado o lugar da menina e o lugar do menino. Até aí tudo bem. O problema é quando a escola começa a passar dos limites
aos quais ela tem direito. Quando ela começa a querer impor à criança determinados papéis, tá? E proibir a criança de desempenhar outros papéis. Nós temos que lembrar que o cidadão é livre para escolher o papel que ele quiser desempenhar na sociedade. Então, a gente vê caso na escola, por exemplo, uma menina está em época de vestibular, escolheu engenharia civil. Ai, não pode, isso não é trabalho de mulher. O próprio professor desencorajando. Quer dizer, esse professor está passando de todos os limites. Ele não é um orientador vocacional para dizer isso. Se fosse, deveria usar outro método. Quer dizer, não é da conta dele isso. Quer prestar engenharia civil? Eu sou professor de matemática, eu vou te ajudar com a matemática. Não fuja do seu quadrado. A escola precisa ficar no que lhe compete, tá? E isso é uma atitude sexista do professor, e a escola tem muito dessas condutas inseridas no seu cotidiano e às vezes nem identifica isso, às vezes o professor não identifica. Então, quando o aluno, por exemplo, ele foge do papel de gênero pré-determinado para ele acaba virando um aluno problema. Fala, aquela menina ali, ela é diferentona, ela não quer jogar vôlei, ela quer jogar futebol com os meninos. Aquele menino ali é um problema, porque ele quer brincar de boneca. Aquela menina ali, ela é um problema, porque ela quer brincar com os brinquedos. Por que é um problema? Primeiro, não é um problema, tá? Criança gosta de brinquedo. Não tem escrito gênero no brinquedo, tá? Em segundo lugar, se isso for um problema, não é problema do professor, tá? A criança precisa ter liberdade para brincar, para praticar esportes, para aprender o que ela tem vontade de aprender. E lembrando sempre, gente, que gênero não está relacionado a sexo, tá? Não estamos falando de sexo, não estamos falando de contato sexual, estamos falando de escolhas sociais. Aquela menina anda muito com menino, brinca muito com menino. Tá, o que tem de errado você ter amizade com o menino? Se você perceber que isso é fruto de um problema de relacionamento que a criança tem com as meninas, aí sim você interfere. Mas se não, qual o problema? Então, eu acho que a escola tem escolhido muito mal as batalhas dela. Ela tem problemas muito graves para lidar e ela fica escolhendo picuinhas que não dizem respeito a ela, tá? Se o pai e a mãe enxergar algum problema e falar com a escola, senta e conversa. Agora, o menino quer se vestir de menino, o pai e a mãe não vê um problema, você vai lá e vai se intrometer? Não. Outra coisa, escola, a maioria tem uniforme. Então, raramente vai acontecer de uma criança vir vestida de um ou outro jeito mais polêmico para a escola, tá? Tem uniforme justamente por causa disso. O nome mesmo fala uniforme, uniformizar a vestimenta das crianças, certo? E aqui, para finalizar, a gente tem a questão do transgênero propriamente dito, né? Nós temos um caso famoso que é o filho da atriz Angelina Jolie, que nasceu com sexo biológico feminino, nasceu uma menina e que se transformou fisicamente em um menino. Inclusive adotou um nome masculino. E ela aceita e apoia o filho, e isso aconteceu desde muito pequeno, né? Desde 2 ou 3 anos, a identificação com um gênero que não era o gênero biológico. Aí, os alunos de licenciatura e tal perguntam, mas se acontecer isso na minha escola, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, a escola possui regras, tá? As particulares, principalmente, possuem regras próprias. Então, se isso acontecer, a primeira coisa é informar a gestão do que está acontecendo. A gestão vai ver a posição da escola em relação a isso. Por que acontece? Não é a posição do professor, infelizmente, ou felizmente, né, não sei, que vai entrar ali em ação. É a posição da escola, certo? Agora, se for uma escola pública, mesmo assim tem que comunicar a gestão. Mas na escola pública, espera-se que a gestão seja um pouco mais democrática e que isso seja discutido. Eu acho que é um assunto, sim, para um HTPC, eu acho, sim, que é um assunto para discussão.
Eu acho que tem que ouvir a família e ver a posição da família em relação a isso. Se a mãe e o pai da criança ou o responsável for da mesma posição que Angelina Jolie, de apoiar, de compreender, de incentivar, a escola não pode ir contra, gente, tá? A escola não pode ir contra. Então, o que vai acontecer? Nós vamos tentar tornar a vida dessa criança o menos traumática possível. Se há uma possibilidade dela sofrer bullying, se há uma possibilidade dela sofrer violência, então tudo isso tem que ser conversado com colegas, com professores e com ela mesma. O acompanhamento é com todos, não é só com ela. O que não pode acontecer é tratar a criança como um problema, como uma aberração, como uma doente e querer expulsar a criança, ou então querer mudar a criança. Isso é o que eu já falei, uma violência, isso não pode ser feito. Então, eu acho que a solução, ela não tem uma fórmula. Eu não posso trazer para vocês aqui uma fórmula. Olha, você vai lidar com isso assim, assim, assado. Não, porque cada caso é um caso, tá? O que eu posso dizer para vocês é que a solução tem que ser discutida com todos. Se a criança for muito pequena, de 0 a 6 anos, eu acho que isso não é um motivo de preocupação. Porque, como eu disse, a criança está se formando, a personalidade está formando, muita coisa pode mudar. Eu cansei de ver menininho se vestindo com o salto da mãe, com a roupa da mãe e queria ir assim para todo lugar e depois esqueceu. Hoje em dia é um adulto que não lembra mais que fez isso, tá? Então, do 0 aos 6 anos, a gente tem alguns traços da personalidade, mas ela ainda não está formada. A gente não pode dizer se a criança vai ser transgênero ou não, tá? Então, conforme a idade da criança, isso tem que ser discutido com ela também, tá? O que você quer fazer, principalmente se for adolescente, gente, principalmente, porque que acontece? Se você tomar uma decisão muito drástica, se você tomar uma decisão unilateral, ou seja, impor qualquer coisa à criança, isso pode levar ela ao suicídio, a uma depressão. Então, tudo tem que ser discutido democraticamente. Eu falo, não imponha nada, principalmente ao adolescente. Discuta com ele, converse com ele, dialogue, chama a família, chama quem for necessário, um mediador que seja um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, porque às vezes a criança ou adolescente já está em depressão, precisa de medicação. Não tome uma decisão sozinho, tá? Esse é o meu ensinamento, essa é a minha dica. De quem lida com isso há muito tempo, a escola não pode tomar decisões unilaterais, ela precisa conversar com todos os envolvidos. E também, obviamente, ficar atenta à ciência e o que a ciência diz a respeito disso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!